o Vasco acerta a contratação do volante Thiago Mendes. De notícia bombástica, né? Pegou todo mundo de surpresa no dia de hoje a informação que um bilionário angolano tem conversas com o Vasco para se tornar um possível investidor. Informação importante, de última hora, o Vasco acerta a contratação do volante Thiago Mendes, jogador de 33 anos, vindo do Al Rayyan. Informações que em conversas, em reunião na noite desta quinta-feira, juntamente com o seu agente e também o diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, confirmou essa informação através do jornalista Venê Casagrande. Quero desejar uma boa noite ao meu amigo Lucas, que está aqui comigo também na nossa transmissão. Vamos trazer as credenciais do Thiago Mendes, a expectativa também desse jogador. Falar em relação, Lucas, temos informação sobre o lado físico, né, do jogador, e eu quero saber a sua expectativa também. Boa noite, Lucas. Enfim, uma boa notícia para o torcedor cruzmaltino. Boa noite, Jonathan Santos. Boa noite, galera do BTB Esportes. Rapaz, enfim, uma boa notícia na equipe do Vasco da Gama, fechando com o seu primeiro reforço, Thiago Mendes. Inclusive, na minha humilde opinião, um baita reforço, jogador ali que atua como primeiro volante, também sabe fazer segundo volante. É um cara que chega assim, meio na desconfiança da torcida por conta das partes que diz respeito à parte física, né? Um jogador que sentiu lesões musculares na última temporada, ficou, se não me engano, 4 meses parado em uma dessas lesões, mas independentemente disso, é um jogador que, bichado, né, palavra que eu não gosto nem muito de usar, né, mas bichado, ele consegue ser titular nessa parte ali de primeiro volante do Vasco, porque hoje o Vasco conta, por exemplo, com Hugo Moura, Matheus Carvalho e, para mim, o Thiago Mendes, disparadamente, é um cara que chega para ser titular, é um cara que, como eu falei com vocês, é um cara que sabe fazer a primeiro e segundo volante, é um cara que tem muita facilidade, já passando um pouquinho, Jontas, sobre como ele atua. É um cara que gosta de atuar com a bola no pé, do estilo mesmo Fernando Diniz, um cara que tem muita facilidade saindo com a bola nos pés. Então, eu acho que, principalmente para essa maneira que o Diniz gosta de atuar, eu acho que o Thiago Mendes se encaixa perfeitamente. E se o parâmetro do Vasco for Thiago Mendes para cima, para mim é o ideal ali. E para mim o Admar Lopes já chega dando uma cartada, dando um recado para o mercado que o Vasco vai vir com negociações aí interessantes, Jonas. Perfeito, Lucas. E, claro, trazendo essa informação, a gente já está com quase mais de 200 aparelhos conectados aqui conosco. Pedir para a galera compartilhar. Essa informação é muito importante. Inclusive, Vasco chegou a um final, né, dessa novela, a primeira contratação da era Admar Lopes. E o jogador, que sim, passou por um período aí de lesão durante 4 meses, mas a informação, segundo até mesmo o preparador físico, pessoas que estavam ali ligadas ao Thiago Mendes, é que o jogador está 100%, está apto. Então, a partir de agora, o Lucas, já começamos até mesmo a fazer aquela apuração para poder saber, né, o dia da chegada do Thiago Mendes. O jogador acertou a questão salarial, o tempo de contrato, informação que o mesmo encontra-se bem fisicamente, é um jogador considerado versátil, né, coringa para essa posição, né, tanto o primeiro quanto o segundo volante. Ele faz essa movimentação que o técnico Fernando Diniz gosta muito, e é um jogador, dentro daquilo que o Vasco está hoje participando, Lucas, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão, muito importante. O Vasco tem jogadores hoje com essa característica, que é o Tietê, o Hugo Moura e também o Matheus Carvalho. Porém, é sempre importante você ter um jogador que vai brigar pela titularidade. Na minha opinião, chega também já para ser titular. Quero saber a opinião aqui da galera. Informação de última hora, confirmado, né? Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Vasco acabou de acertar essa contratação. Reunião na parte agora da tarde para a noite, acertando o salário. Já estava bem avançado, né, Lucas?
Informação que a gente trouxe durante a semana, atualizações também. Faltava ali só o ok da esposa. Informação hoje pela manhã que nós trouxemos, faltava só ali o ok da esposa do Thiago Mendes. Com certeza teve o aval ali da companheira do jogador e agora acertou a parte de salário e a parte também de contrato. O Vasco deve logo, logo anunciar. Teremos a chegada dele ao Rio de Janeiro, ao Brasil. O jogador estava livre no mercado, não renovou o seu contrato com o Al Rayyan. E, na minha opinião, também, Lucas, é um acerto aí, né? Até a informação que a gente tem é que nos bastidores o Admar Lopes vem trabalhando bastante, né? Tem também a informação sobre a contratação do Alaminda. Daqui a pouco a gente pode falar sobre esse jogador equatoriano, que também tem muita qualidade, jogador que atua pelas pontas. De notícia bombástica, né? Pegou todo mundo de surpresa no dia de hoje a informação que um bilionário angolano tem conversas com o Vasco para se tornar um possível investidor do Vasco. Além do Vasco, ele também conversa com Santos e Corinthians. As informações são do jornalista Jorge Nicola. Eu vou colocar o próprio falando sobre aqui. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses três clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da segunda para a terceira e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as três maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses três clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!